Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a reforma tributária, onde o presidente da Câmara dos Deputados, informou que não há possibilidade de adiar a votação da reforma tributária. Em conversas com jornalistas, o presidente da Câmara dos Deputados diz que o tema já foi discutido de forma exaustiva e espera chegar a um texto médio. E como é que isso pode impactar nós investidores, né? Porque a gente sabe que a taxação de lucros e dividendos já vem sendo pautada há bastante tempo, principalmente quando chega perto de alguma votação de reforma da tributária, né? Sempre que está se comentando sobre uma possível reforma dos nossos tributos, sempre vem à tona a questão de incluir os lucros e dividendos para serem taxados. Mas aí, algo importante, né? A taxação de dividendos e investimentos chegou a ser ventilada na apresentação do novo marco fiscal pelo governo, mas deve ficar para um segundo momento, com a reforma do imposto de renda, o IR. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já sinalizou que quer pautar a reforma do IR no segundo semestre desse ano. Ou seja, isso já é para a gente ficar ligado, que no segundo semestre é bem provável que essa discussão agora envolvendo lucros e dividendos vai ser pautado, né, nessa segunda parte da reforma tributária e é muito capaz, tá? Eu acredito bastante que em algum momento a gente vai começar a ser taxado os nossos lucros e dividendos. O governo em algum momento vai pautar isso e vai chegar a ser pautado. No momento, nessa primeira parte da reforma tributária, existe a proposta, né, do governo em unificar esses 5 impostos, o PIS, ICMS, ISS, IPI e o CONFINS, tudo isso em apenas um imposto que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. É basicamente pegar esses 5 impostos, PIS, ICMS, ISS, IPI e CONFINS, tudo isso aglutinar em apenas uma taxa, né, apenas uma alíquota, que vai ser o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. De fato é algo para a gente ficar alerta, né? Por enquanto, a proposta inicial está focada apenas na unificação dos impostos e na uniformização das alíquotas dos tributos de setores de serviços e da indústria, como eu falei, né? Pegar aqueles 5 impostos, aquelas 5 taxas e converter em apenas uma. A reforma tributária está fatiada. O texto discutido agora está voltado para os grandes impostos como ISS, ICMS e IPI. Devemos ter uma segunda fase da reforma voltada para a renda e talvez outra focada apenas em aplicações financeiras, diz Flávio Conde, analista de ações da Levante Ideias de Investimentos. Em abril, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre a possibilidade. Os fundos exclusivos de investimentos entram no radar do governo federal como alternativa para aumentar a arrecadação após a divulgação do nosso arcabouço fiscal. Bom, e eu não sei se você sabe, mas com relação aos dividendos, somente o Brasil, Letônia e a Estônia não tributam esses rendimentos, né? Ou seja, de todos os países que tem negociação em bolsa, o mercado lá está aberto para você receber dividendos, apenas Brasil, Letônia e Estônia, esses retornos, né, essas remunerações dos dividendos não são taxados. Por isso, a proposta costuma entrar nas discussões tributárias do governo. Não sei se você lembra, lá em 2021, né, que teve uma movimentação enorme, porque o ex-ministro, né, da Economia, Paulo Guedes, quis propor uma alíquota de 20% nos lucros e dividendos. Para você ter uma ideia, mais ou menos, do que seria isso, imagine que você tem um ativo, ou melhor, imagine que você tem uma carteira, lá formando todos os seus ativos, e você tem, vou botar um valor simples aqui só para a gente facilitar as contas. Imagine que a sua carteira lhe gere 10% em dividendos ao ano, ok? Com relação a esses 10%, seriam taxados 20% no valor que você recebeu em forma de dividendos. E desses 10% seria o equivalente a você retirar, por exemplo, se você ganhou R$100, seria equivalente a você perder, né, ou seja, pagar imposto R$20. Só para você ter uma ideia agora mais plausível, imagina que você tem R$10.000 investidos, ok? No ano,
uma carteira gerando 10% de retorno em forma de dividendos, esses 10 mil geraria R$ 1.000 em um ano. Caso fosse aprovada essa proposta do Paulo Guedes de taxar em 20% os lucros e dividendos, desses R$ 1.000 que você obteve em forma de dividendo, você teria que pagar R$ 200 em imposto. No fim das contas, o que você teria na prática seria apenas R$ 800, o que equivale, né, a 8% dos 10 mil. Isso, se você tivesse uma rentabilidade maior em forma de dividendos, poderia ser até que ficasse legal, mas 20%, dadas já todas as outras tributações que a gente tem aqui no país, eu não sei até que ponto isso pode afugentar os investidores. Isso eu falo numa escala de super ricos ou até um investidor médio que quer ter uma renda passiva. Eu não sei até que ponto também pode afastar esse investidor da Bolsa de Valores. Como você pode ver, né, na verdade essa tabela aqui é de 2020, mas eu não me recordo de ter mudado nada nesse cenário de taxação de lucros e dividendos. Mas os Estados Unidos estava liderando com, digamos assim, o país que mais taxava, né, o imposto sobre os dividendos a 30%. Brasil, Estônia e Letônia, aqui marcando zero na taxação de dividendos, como eu já falei. A Europa tem uma taxação média ali em torno dos 15%, né? Romênia está em 5%, Grécia 5%, França 12,5%, Espanha 13%, e talvez o que destoe mesmo seja a Alemanha com seus 25%. Mas em compensação, o imposto de renda de pessoa jurídica está ali na casa dos 15,8%. E por que é que eu falei sobre esse imposto de renda de pessoa jurídica? Porque o imposto sobre a empresa, a depender se for alto ou se for baixo, a empresa pode ajeitar isso, né? Fazer uma manipulação nos valores para que tenha condições de distribuir bons dividendos ao seu acionista. Porque imagina que a empresa já está, sabe, no limite, sendo degolada com altas taxas de imposto, fica meio que inviável dela distribuir melhores dividendos aos seus acionistas. Por isso também que eu acredito que o Brasil, em algum momento breve, vai ter sim uma taxação de dividendos, justamente por isso, por esse fator de ser um dos poucos países, principalmente por ser um dos maiores países que tem, né, em questão econômica, relevância mundial. Acredito que em algum momento sim vai ter essa taxação dos dividendos. Eu não sei se já nessa primeira tentativa, que vai ser talvez agora, nesse segundo semestre de 2023, eu acredito fortemente que o governo vai trazer essa proposta, né? Fatiou a reforma tributária para que em algum momento houvesse essa tributação nos lucros e dividendos. E é por essas e outras, né, que talvez as empresas agora comecem a antecipar os dividendos, né? Reforma tributária pode antecipar dividendos extraordinários, justamente porque se a empresa sabe que os dividendos podem começar a ser taxados, há esse movimento natural de antecipar os dividendos enquanto a PEC não é aprovada e não entra em vigor, para que não ocorra a taxação sobre os dividendos. Também, né, uma forma de você passar para os seus acionistas um dinheiro livre, limpo e que ele receba tudo na íntegra. Bom, e agora é minha opinião, assim, o que eu guardo para mim, sabe, e aplico. Eu não acho que o governo arrecadar imposto seja algo ruim. Eu já tirei isso da minha cabeça faz muito tempo, porque a gente vive em sociedade, então a melhor forma do governo é trabalhar e proporcionar melhores condições para as pessoas é de fato arrecadando imposto, mas a gente também tem que ver da forma que é usado, porque se for só para atrapalhar o médio investidor, porque a bolsa de valores ela tá repleta de médios investidores, sabe? Não tá, a grande maioria não são os grandes ricos, os bilionários, não, tá repleta de gente que quer em algum momento por mês estar ganhando R$ 1.000, 1.200, por aí, e essas pessoas vão acabar sendo bastante impactadas e muitas das vezes não tem esse retorno que deveria se ter
a partir da taxação dos impostos diretamente naquela pessoa. Então, se cobra imposto aqui e diminui os gastos em outro lugar, aí sim fica bacana, né? Reduz os impostos em outro lugar, aí sim fica bacana e dá pra gente sentar, conversar e ver quais são as melhores opções. Mas taxar só por taxar, no meu ponto de vista, não é tão proveitoso assim, principalmente porque existe o grande risco de ter essa fuga de capital da Bolsa de Valores. É claro que quem tem 100 mil reais não vai querer investir em outro lugar, mas pelo menos vai ter essa fuga ali da Bolsa de Valores e pode acabar fazendo algum outro investimento errado, justamente porque via a sua grande estratégia como sendo a renda passiva através dos dividendos. Então, pessoal, por esse vídeo é só, envolver um pouco da minha opinião, também notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Valeu, tamo junto.